Oração, glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos iniciar o estudo, Senhor, de Apocalipse 3. Ó Pai, só tem liberdade para falar conosco, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós colocamos a Tua palavra, Senhor Deus, diante de Ti e de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, possa calar, Senhor Deus, a voz da nossa alma e fazer com que nosso coração escute aquilo que o Senhor tem destinado para nós nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os que aqui já estão, Senhor Deus, e aqueles que vão vir, aqueles que vão ouvir de madrugada, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja edificante para todos, ó Pai, que a gente possa se firmar na Tua palavra para não pecar contra Ti, como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhar. Apocalipse 3. Glória a Deus. Eu peguei Apocalipse 3, esse versículo 20, ele é muito usado, a gente que frequenta a igreja evangélica, a gente conhece esse versículo, né, de cor, mas, e hoje a gente vai entender que a gente tem aplicado esse versículo de maneira errada, em situações erradas, né? Hoje a gente vai entender. O versículo é o versículo 20 e diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então é um convite, Jesus está batendo a porta, né? Se alguém ouvir, abrir a porta, ele promete que entra na casa e até ceia com a gente, né? Isso é tremendo, isso aí. Hoje a gente vai estudar as igrejas de Éfeso, Esmina, Pérgamo e Tiatira, Apocalipse 3. Em Apocalipse 2, eu fugi um pouquinho, eu só mencionei que o estudo das igrejas, essas igrejas, elas tinham ali naquela área da Ásia, todas que hoje a gente chama de Turquia, e essas igrejas existiam outras igrejas. E eu falei que a gente iria estudar olhando para aquilo que está escrito na palavra e qual a mensagem para cada uma das igrejas. E a gente vai continuar fazendo hoje com as últimas 4 das 7 igrejas. Só que há um outro estudo paralelo a esse, que não anula esse, que coloca essas igrejas numa escala dentro da história das igrejas. Como esse estudo é um estudo que casa com a história da igreja desde o começo, lá, quando Cristo ascendeu e os discípulos dele foram dispersos e começaram a fundar núcleos para estudar a palavra, para orar junto, para louvar junto, e a gente percebe que essas igrejas, elas têm um ponto comum com as igrejas que vieram a partir dali. Como eu me propus a olhar o que diz a palavra, firmar nosso estudo dentro da palavra, eu não quis colocar isso assim. Ai, que ano que essa igreja representa? A igreja representa as igrejas ali da época, mas a gente pode fazer esse estudo paralelo para fazer uma comparação. Ah, essa igreja aí parece que acontecia também na igreja na época tal. Então, hoje, ao final desse capítulo, eu vou fazer um resumo pegando esse estudo que existe também e que é plausível, não é um estudo assim, fora
da palavra. É só para a gente associar uma igreja a uma época, um período das igrejas até a data de hoje. Então vamos lá, igreja de Éfeso, de Sardes, eu botei lá Éfeso, mas não é, essas aqui são das igrejas anteriores. Hoje não é Éfeso, nem Tiatira, hoje é Sardes, a igreja de Apocalipse 3, começa com Apocalipse 3. Sardes, o significado de Sardes é brilhante, um brilho. E pelo que Jesus fala a essa igreja, a gente percebe que esse brilho está mais no exterior, porque no interior ele fala que a igreja está morta. Então é aquela igreja que aparenta uma coisa muito bonita, você olha e vê uma coisa muito bonita, brilhosa, mas quando vai examinar o interior, é uma igreja que está morta. Então vamos lá. Apocalipse 3, versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreve. A gente sabe que é o anjo da igreja, aquele que está ministrando, aquele que está à frente desse grupo aí de Sardes. Jesus fala: escreve. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A gente já viu sobre esses 7 Espíritos, as 7 estrelas são as igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, Jesus já começa, logo no começo da carta a essa igreja de Sardes, ele já começa falando assim, ó, eu conheço as tuas obras, tem nomes de que vives, que é brilhante, né? Mas estás morto. Então, Jesus já começa apontando um problema nessa igreja aí. Versículo 2. Ser vigilante. Isso aqui é o conselho a essa igreja, que é uma igreja de aparência. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então a gente percebe aqui Jesus falando assim, ó, você vigia aí, olha o que você está fazendo, vê, ele não tem achado íntegro aquilo que a igreja tem feito. Então Jesus está olhando para o interior. Ele tirou aquela capa do exterior da igreja, olhando assim de fora, muito bonita, cheia de obras, mas aí ele entra nessa igreja e fala: eu não tenho achado íntegro, não, o que vocês têm feito, né? E Jesus faz isso com a gente também, né? Ele olha, às vezes a gente está no brilho, né? Tudo bonito, tudo perfeito. A gente posta lá no Instagram, tudo sorriso. Nossa, minha casa está na felicidade. A gente sai da nossa casa, fecha a porta ali, vai, bota uma máscara. Mas o nosso Deus é aquele que tira essa capinha e olha no interior. E isso ele está fazendo com essas igrejas. Então, está falando aí, ó, tá para morrer. Tá brilhando, mas por dentro não tá, não. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Eu acho interessante essa chamada. Eu estava falando com Adalberto, né, a respeito de pecado. Hoje está esse discurso, né? Uns falam assim, nossa, isso é discurso de ódio quando se fala isso. Você está pecando, arrepende-te, né? Virou um discurso de ódio. Só que essa palavra, se você for olhar ao longo da vida de Jesus, é o que ele fala a todos que chegam. Ele não olha para você e fala assim, nossa, você é sujo, não pode chegar diante de mim. Em nenhum momento a gente vê isso. Qualquer um pode chegar diante de Jesus.
mas a mensagem que ele dá é essa mesma que ele está dando à igreja de Sardes, é a mesma que ele dá àquela adúltera que chega, não podia chegar, uma mulher que vivia em pecado não podia chegar perto de um mestre, um rabino judeu, não poderia chegar. Só que essa chega, quebra o vaso de alabastro ali, molha tudo. As outras pessoas falam, se ele fosse mestre mesmo, ele ia saber que essa mulher aí não vale nada. Mas Jesus não é aquele que joga a pessoa, não deixa a pessoa viver. Não faz acepção. Não faz acepção de pessoas. Mas ele fala a todos que chegam perto dele, ele dá o mesmo recado: arrepende-te. Ele não é um Jesus que recebe a pessoa, ama, abraça, vem cá, ser acolhido aqui, pronto, e continua a viver do mesmo jeito no pecado. Não. Ele abraça, recebe, mas ele fala assim: arrepende-te, vá e não peques mais. Essa é a mensagem de Jesus. Essa mensagem de Jesus hoje, quando a gente prega, parece que é uma mensagem de ódio, porque aquele que é recebido, às vezes ele vem com o coração assim: eu quero ser recebido, mas eu quero continuar vivendo do mesmo jeito. Só que Jesus, para chegar a Jesus, ele fala assim, vem do jeito que você está, mas se arrependa e agora você vai ter um novo caminhar. Arrepende-te, vá e não peques mais. E isso parece que quando a pessoa fala isso, virou hoje em dia um discurso de ódio. Nossa, odeia. Jesus não é assim, Jesus é amor. Jesus é amor, mas ele é o que fala. Vá e não peques mais. Parece que as pessoas riscaram da Bíblia esse vai e não peques mais e atribuem a Jesus só receber. Jesus é amor, ele recebe, ele abraça, ele não abandona ninguém, ele não rechaça ninguém. Só que quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vê que há uma outra mensagem junto dessa da acolhida. Ele acolhe, mas ele fala para você se arrepender do pecado. Então, a gente precisa prestar atenção, porque às vezes o discurso chega aí na mídia e parece que quem está falando o que Jesus fala, parece que ele está odiando, parece que ele está batendo, e não é assim. A gente precisa falar, mas falar de uma maneira completa, a mensagem completa. Se a gente falar pela metade, fica uma coisa distorcida, e não é a mensagem de Jesus. E o maior homem do mundo, quem disse isso foi Jesus, o nome dele é João Batista, não pregava outra coisa, arrepende-te. Agora, quem tinha oposição a isso, quando chegou até ele, falou assim, mas a gente quer ver, experimentar disso aí, cambada de hipócrita. Quem direcionou vocês a fugir da ira de Deus? Então já havia uma posição aqueles que achavam que um discurso assim de arrependa-se e tal, eles não aceitavam já naquele tempo. Mas desde quem preparou o caminho para Jesus, o maior discurso é esse: arrependa-se. Arrependa-se. E continue a caminhar, continue a ser abraçado, continue a ser acolhido. Agora, acolher o pecador é papel do cristão. Agora, também é papel do cristão falar que Jesus também falava para acolher, mas a pessoa tem que se arrepender e tem que não continuar nesse caminho de pecado. Isso também é papel do cristão. E hoje em dia, quem está falando isso está sendo apedrejado. Só que a gente não pode caminhar do jeito que o mundo quer que a gente caminhe. Se você é cristão e você se propõe a ser cristão, que é pequeno Cristo, você precisa falar a mensagem completa que Cristo falaria se estivesse no seu lugar. Continuando. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Continuando. Porquanto, se não vigiares, aí vem a fala,
Virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quer dizer, vai vir de uma maneira repentina, ladrão vem, a gente não espera, ele não marca a hora. Ah, vou tal hora que eu vou entrar na tua casa. Não é assim. Ladrão vem quando a gente não espera. Então, Jesus está falando, se você não vigiar, vai vir uma hora que eu virei contra ti. 4. Tens, contudo, em Sardes, olha que interessante, nessa igreja que era a aparência de brilhante, mas por dentro estava morta, Jesus também fala de um outro povo que estava dentro dessa igreja aí, não era todo mundo que era assim. Tenho, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, Jesus está falando que dentro da igreja de Sardes há um grupo que é remanescente, a gente chama de remanescente, aquele que é do princípio, aquele que guarda, aquele que não se corrompeu. Lá dentro da igreja de Sardes tem. E o nosso Deus é um Deus que separa, vai ter uma hora que separa. Tem uma parábola do joio e do trigo, o joio cresce junto do trigo, e quando está novo, dizem o povo que planta aí, fala que quando está novo, o joio é a mesma coisa do trigo. É só quando está maduro que o trigo ele pende por causa dos grãos, né? Ele pende, mas o joio continua firme, continua riste. Aí é fácil para quem vai fazer a colheita separar o joio do trigo. Mas na hora que eles estão crescendo, eles vão junto e parece igual. Quando você olha assim a plantação, parece que é tudo trigo, mas não é. Por isso que quem tira o joio é o Senhor Deus. Ele tira. E ele está sabendo, o Senhor Deus, quem é trigo e quem é joio. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Esse grupo aí que não se corrompeu, que não se contaminou, tem um destino para eles, vestidura branca. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui é interessante. Há uma palavra aqui que não vai apagar, esse povo remanescente não vai apagar o nome do livro da vida. Espera aí, se não vai apagar, tem um outro povo que vai ser apagado. Então a gente precisa prestar atenção. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa igreja, depois no nosso estudo mais adiante, lá, que coloca a igreja num certo período, esses estudiosos que separam essas igrejas por período da história da igreja, eles falam que esse período aqui de Sardes foi um período em que aparecia, assim, esse brilho, mas não era. Foi nessa época, os estudiosos falam, que foram introduzidas algumas doutrinas que o cristianismo puro não segura essa onda, não. Então, algumas doutrinas, tipo batismo. Batismo, o significado da palavra batismo é imersão, mergulho. Ou seja, o batismo, o significado da palavra é aquele que foi usado por Jesus quando ele foi se batizar, né? Então, mergulhou no Rio Jordão. O batismo é por mergulho, é por imersão. Nessa época aí, quando a gente vai colocar essas igrejas dentro do período da história, essa igreja aí é colocada naquele momento em que foram introduzidos algumas coisas que na igreja anterior foi feita uma junção do catolicismo, a igreja se tornou cristã, toda a igreja, então foram introduzidas algumas coisas na igreja que parecia que era, mas não é. Então, batismo por aspersão, quer dizer, só jogava água assim na cabecinha, só um pouquinho. Batismo de criança,
Se o batismo é você falar para o mundo que você não quer viver uma vida de pecado, mas você quer mudar de vida, como que uma criança vai falar Entender o isso? sacrifício que Jesus Entender isso. Então, foi introduzido nessa época aí, batismo de criança. Eu botei aqui Marialatria, né? A idolatria Maria. A Maria, a mãe de Jesus, escolhida, nova, diz a história, com 16 anos, ela foi escolhida e é chamada agraciada pela palavra de Deus. Mas ela não é mediadora entre o povo e Deus. Não é. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê Maria sendo mediadora. Não é. Ela não tem esse papel. Ela nunca falou que era, né? Mas houve um momento em que a igreja colocou isso. A leitura da Bíblia foi colocada em latim. Então, ninguém podia ver, saber o que estava escrito, ou se não ter que aprender latim, que a missa era feita em latim. Eu sou de uma época em que a gente não podia levar a Bíblia para a escola bíblica, catecismo, não podia. Eu dava aula de catecismo e não podia pegar a Bíblia. Tinha um livrinho que o diácono dava para a gente, era naquele livrinho que a gente dava as lições de catecismo. Eu fui professora de catecismo, mas não podia usar a Bíblia. Por quê? A Bíblia não podia, o leigo, pegar, ler, estudar. Nessa época também dessa igreja, papado, apareceu o papado, os padres, purgatório. Então, você não vai direto para o inferno se você for um pecador. Tem um lugar, Deus reservou um lugar ali para você ficar, e aí a gente faz missa, paga a missa, tudo, e você passa um tempo ali, depois você sai e vai para o céu. Não existe isso na palavra de Deus. Confessionário, apareceu aí também, confessionário. Você entra naquele lugar ali, confesse ali, quem ouviu, perdoa. Quem perdoa os pecados é o nosso Deus. Não tem, a pessoa não perdoa pecado, não são pessoas, e você confessando, você tem que confessar e se arrepender a Deus. Essa figura ali do confessionário não existe na Bíblia. A transubstanciação, eu aprendi assim, você não podia morder a hóstia. Você pegava a hóstia, não podia morder, porque você estaria mordendo o corpo de Cristo. Quando na palavra de Deus, Jesus vai, corta o pão e fala simbolicamente, isso é meu corpo, comei, para a gente comer. Ali era um símbolo, e a gente teria que fazer isso até que ele voltasse, para lembrar uma recordação, mas não que aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Nesse tempo também apareceram os livros apócrifos, que não são referendados, né? E não canonizados, são 7. Introdução aos santos, muita coisa apareceu nesse período aí de igreja que tem aparência de brilho, mas no fundo, lá dentro está morta. Então, a igreja de Sardes é a igreja que vivia de aparência, mas tinha um remanescente fiel. A crítica de Cristo a ela nos lembra que a hipocrisia não convém ao cristão, mas a realidade. O cristão tem que lidar com verdade, pois não andamos em trevas, mas na luz do Senhor. Logo, é preciso preservar e fortalecer o grande repertório que a fé cristã nos legou. Então, hipocrisia, né? Viver de máscara, não é do cristão. A sexta igreja, Filadélfia, ela está a partir do versículo 7 e fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essa é a igreja que não tem defeito, né? O significado de Filadélfia, filo, é amor, né? Fraternal. Então, essa é a igreja
Só elogio dessa igreja. Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma outra característica de Jesus Cristo, ele tem a chave, ele abre e ele fecha. É o que nós cristãos costumamos falar. Se Deus falar sim, está falado. Agora, se Deus falar não, está falado. Se Deus falar sim, eu posso estar vendo toda a minha vida, a minha volta, falando não, mas se Deus disse sim, vai acontecer. Agora, se Deus falar não, mesmo que as coisas à volta esteja tudo direitinho, tudo acontecendo, mas Deus diz não, é não. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave. O que ele fecha, fica fechado. Ninguém abre. Agora, o que ele abre, ninguém fecha. 8. Conheço as tuas obras. Sempre Jesus se apresenta como aquele que conhece o que está acontecendo. Ele sabe. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, Jesus está falando à igreja de Filadélfia que ali, naquilo que ela intentar fazer, tem o sim dele. Tudo. Eu acho lindo isso, né? Jesus já está falando de antemão a uma igreja, sim, né? Essa igreja a gente coloca no período bonito da história da igreja, uma igreja que recebeu muitos elogios, né? Uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Então, a igreja que não tinha muita força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu acho interessante isso, né? O que ele vê de ponto positivo. Aparentemente, essa não é uma igreja forte, né? A igreja grandona, uma igreja, mas é uma igreja fiel, que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Naquela história de estudar de períodos de igreja, a gente classifica essa época aí da igreja de Filadélfia, a época da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517, quando Martim Lutero, um padre, ele começa a ler a palavra e ele fala aí, peraí, tá tudo errado, né? O que foi colocado lá na igreja de Sardes, lembra? Aquelas coisas todas, batismo por imersão, não sei mais o que, latim. Quando ele lê a palavra, ele fala assim, peraí, não tem nada disso na palavra de Deus. Aí ele coloca, crava um papel com as solas, as 7 solas que fala, né? Somente a palavra, somente o testemunho, somente a escrita, somente, são 7 somente. E ele cria um rebuliço no meio cristão naquela época. Por quê? Ele chama todo o povo para voltar à escritura. E aí ficou marcado como um grande, né, da Reforma Protestante, 31 de outubro ficou marcado, nós guardamos essa data, em 1517 houve isso aí. 9. Aí que o povo começou a ter acesso à Bíblia. Acesso à Bíblia. Nessa época aí também, mais adiante, Kim Gutenberg, né, inventou a imprensa, né, e pôde publicar, né, a Bíblia, e publicando, né, saímos dos rolos e fomos para o papel, e o povo foi tendo acesso, e pegando. Hoje a gente tem até digital, qualquer um tem na mão, quantas Bíblias quiser no celular e tem acesso. Foi nessa época aí, e foi uma revolução. E essa igreja não tem defeito, esse período aí. 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Ele está falando daquele povo que está lá na frente, aparência sim, mas ele sabe. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
Esse povo, então, não vai vingar. Aquele povo que entrou com ensinos que não são, que falam que são judeu, mas não são, o interior não é. Aí ele fala, esse povo vai se prostrar aos pés dessa igreja de Filadélfia. 10. Porque guardaste, é uma promessa aqui, viu? Pega esse 10 aí para ti. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, você guardou, você defende, você não abre mão, você ouve mensagens que não são, você fala assim, isso não está na palavra, rejeito. Olha a promessa que tem para você que faz isso. Também eu te guardarei. Eu te guardarei. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa sentença aqui, guardarei da hora, não é na hora, é da hora, fora, você vai ser posto fora, é a expressão no original, você vai ser retirado da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esse ex que está aí incluso, da hora, esse ex lá no original grego, ele dá uma ideia de que você é retirado dali. Não é você fica ali e vem um escudo sobre a tua vida te guardando. Não. Nessa hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, você vai ser retirado para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, você vai ser retirado dessa hora aí, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu, se fosse você, sublinharia esse versículo 10 na sua Bíblia, porque essa promessa é para aqueles que guardam a palavra. E Jesus promete te guardar da hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. É dois guardar diferente. Então, guardar a palavra aí, o sentido... Perseverar, guardar da minha perseverança. Em prática. Em prática. Porque decorar, não, saber... Não. A gente está falando de coisas que ele olha para o coração, o interior, né? 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu fico pensando assim, meu Deus, se Jesus falou isso, é sinal que pode ter gente que vai querer tomar a coroa, né? Se ele fala para conservar, então preciso estar atenta a isso também. 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Gente, tremendo isso aqui. Tremenda essa palavra. Gravado o nome, ser coluna no santuário, a gente entende como coluna aquilo que sustém, aquilo que para, né? É coluna. Não é o tijolo do meio, assim, não. A coluna é o que sustenta. Ele vai fazer coluna, vai colocar como coluna, aquele que guardar a palavra e perseverar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, resumindo, a Filadélfia é a igreja avivada, que honrou a Deus com uma porta aberta. Ela nos ensina que a força de uma igreja não está nela. Lembra que falou? Não, você não é forte, né? Mas foi a igreja que recebeu o elogio, e a palavra de recompensa aí, a maior que tem em todas as igrejas, é dada à igreja de Filadélfia, né? A igreja é forte por causa de Cristo, e quando está depende deste, fiel é ela mesma em meio às tentações e adversidades. Então, essa igreja mereceu o prêmio aí de Jesus. E a última igreja, que a de Laodiceia quer dizer o povo reina, então é justiça do povo, quer dizer isso. Então, é o povo aqui à frente,
E lá, na característica dos períodos da igreja, essa é a igreja do final dos tempos, é a igreja em que a gente vive. Essa é a igreja. Então, vamos ver características aqui, se a gente vê nessa igreja de Laodiceia algumas características da nossa época, do que temos vivido, né? 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheça as tuas obras. Ele sempre começa assim: conheça, eu estou te vendo. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí a gente para pensar assim, gente, morno, não é melhor ser morno do que ser frio? Eu já parei para pensar nisso, eu não sei se você já parou para pensar nisso, quando viu alguma coisa escrita assim, que Jesus fala assim, porque você não é frio nem quente, é morno, então dá ânsia de vômito. Tem algumas... Morno em cima do muro, por isso que ele... Morno é em cima do muro, em né? cima do muro. Você não liga para um lado, não liga para o outro. Para mim aqui tá bom, estou no meio. É Eu sou verdade, essa é a bonzinho. posição. Eu sou bonzinho, não faço nada, não preciso nem No de mato, Jesus. no roubo, né? Eu não preciso de nada disso, eu estou fazendo tudo certinho. Nunca matei. Essa é a marca dessa igreja de Laodiceia, morno. Não Porque depende. quando você é frio, você sabe que está frio. Você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa fazer algo, E se tomar um mudar. choque, esquenta. Agora, quando O você é morno morno não precisa, porque o morno está na posição, Alberto, você foi eu feliz conheço a aí, palavra, em eu cima sei, eu do muro. pratico, eu faço essas coisas aí. E o outro lado? Fala Padre, assim, Gil, eu não peco, eu não estou em adultério, eu não roubo, não mato, nem fumar eu fumo, eu sou bom. E aí, isso causa vômito ao nosso Deus. É aquela falta de posicionamento. Você vê a coisa errada ali, você não se posiciona, você deixa a coisa andar. Você não é aquele remanescente que está quente, que Deus olha e fala assim, com esse aí eu posso contar para esse tempo difícil. Não é. Com esse aí não pode contar. Morno. Aí olha o que essa pessoa pensa, versículo 17. Pois dizes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Geralmente, a pessoa morna, ela está bem. Ela está bem dentro da situação. Porque quando a pessoa está na necessidade, ela procura. É um Ela rico, procura. é um rico com saúde, que é diferente do É pobre doente. o rico com saúde. E rico aqui não quer dizer assim que é cheio de posse, não. Aquela pessoa que está bem, está bem. Ela tem dinheiro para pagar as contas todo mês, não está faltando, a despensa tem. Não precisa, não está doente, uma doença grave para morrer, tá tudo certinho. E ela vai caminhando ali, sabe? Não, não vou nem me meter nisso aí, não, que eu quero ficar bem com todo mundo. Gente, isso aí que vocês estão levantando, nada, tô fora, hein? Fica bem aqui, fica bem com quem tá frio, fica bem com quem tá quente. Esse é o morno. Aí Jesus fala, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha como Jesus vê o morno. E esse nu é o nu do Adão. Pecado. Pecado. 18, aí vem o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Aqui ele não está falando de ouro para ficar rico, não.
Aqui está falando do refino. Para refinar o ouro e tirar a impureza, você passa por um processo de fogo e que apura o ouro e fica limpinho, fica sem sujeira. Então, Jesus fala para passar por esse processo, para enriquecer. Esse enriquecer não é de ficar rico, é de não ser miserável, cego e nu. Jesus fala, vestiduras brancas para te vestir. E quando fala em vestidura branca, toda vez que a palavra de Deus fala em vestes brancas, vestes sem mancha, sem nódoa, sem risco, sem vestidura branca, sempre está se referindo à santidade. Então, Jesus fala, passa pelo ouro, refina aí, veste branca, santidade, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque esse que é morno, Jesus olha, está nu. E ainda continua, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus ainda fala, usa um colírio aí para abrir teu olho, para você ver a situação em que você está. Não está bem não na fita. Embora você pense que está bem, que está tudo correndo bem, eu quando olho para você, eu vejo que você está precisando de roupa branca, você está precisando passar pelo fogo para ser refinado, você está precisando de colírio para enxergar, abrir o olho. E tudo isso de mim. Aconselho É que dele. de mim. Correto. Então, tudo que você precisa é ir até Jesus e ver as suas E mudar. necessidades e Porque se continuar desse jeito morno, Jesus fala lá no versículo 16, estou a ponto de vomitar-te. Gente, é uma pessoa que ele olha de onde ele está, ele sente nojo, porque vomitar é aquela ânsia de vômito. Ou seja, Jesus olha para essa igreja, para essa pessoa, e não tem alegria no coração dele. Eu fico imaginando isso. Eu fico sempre pensando assim, eu sempre falo com Jesus, eu falo assim, Senhor, que o meu louvor leve alegria ao teu coração, que o meu testemunho faça o Senhor ficar feliz. Eu falo isso, assim, eu converso com Deus a respeito disso. Aí eu fico imaginando essa figura aqui, que está representada aqui na igreja de Laodiceia, é a figura de uma pessoa que ele olha para essa pessoa e tem ânsia de vômito. Só que a pessoa está bem. A pessoa está bem. Ela não está fria, ela não está quente, mas ela não usa o está nome fria. dele. Tá ali no meio, Usa o passeando, nome tudo dele, mas está em cima do bonitinho. muro, mais para cá e para o outro E lado ele qualquer coisa. olhando e sentindo vontade de vomitar. Meu Deus do céu. Aí 19 aí, tem caixinha de promessa, 19. né? Mas olha a lapada. 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E isso é muito interessante. Quem é pai e mãe sabe disso. Pai e mãe, quando vê o erro do filho, até tia, a gente tem tia aqui que é mãe aqui, e avó até. O que faz quando vê algo de errado? Vai lá, repreende, bota de castigo quando é pequenininho, sei lá, mas não deixa passar. Isso aqui, Jesus está falando que é o que ele faz. Agora, se a pessoa, a palavra de Deus diz em outra ocasião, se a pessoa está sem disciplina, é porque Não é filho, é bastardo. é bastardo, não é filho. Por quê? Quando a gente ama, a gente chama a atenção de quem a gente ama. Se ele comete um erro, a gente está ali consertando, a gente não deixa ele continuar no erro. Esse é o padrão de quem ama. Quando você não chama atenção, você está deixando, deixa lá, se vira. Essa demonstração de deixa para lá, não vou ligar, não vou falar, não vou chamar a atenção daqueles que estão sob a sua responsabilidade, isso é a demonstração que você não ama.
O nosso Deus pega esse padrão e ele fala assim: eu repreendo aqueles que eu amo. Em outra passagem diz assim: se eu não estou repreendendo, você não é filho, você é bastardo. Se eu estou deixando correr, não estou falando nada com você, você está fazendo coisa errada, eu não estou falando nada, ei, alô, hello, você não é filho. Filho é aquele que, quando faz uma coisa errada, o Espírito Santo de Deus chega no ouvidinho e fala assim: ei, você errou, conserta. Se o Espírito de Deus não anda falando com você quando você está fazendo coisa errada, ei, preste atenção. Essa chamada aí cabe. Olha o que ele continua falando no versículo 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está falando com a igreja de Laodiceia e aqueles que têm esse comportamento aí. Aí vem o versículo 20. Aí, esse sempre que ele dá a dica de o que você tem que fazer, como você está, esse arrepende-te é porque se você mudar, você será aceita. É muito importante saber que ele está pedindo para você se colocar na posição desse amor que te deu, já te deu quando ele morreu por você, pelos seus pecados. Amém. E esse 20 aqui se remete direto pela última vinda dele, né? Que sentaremos no trono com ele. Mas aqui esse versículo, muita gente usa, eu inclusive já usei, para aqueles que estão fora da igreja. Sabe? Eu usava assim: ei, você, Jesus está falando com você, ó. Ele está aí batendo a porta do seu coração e está falando assim: se você abrir, eu entro na tua vida. Eu falava isso. Só que esse emprego está errado, porque aqui Jesus está falando para uma igreja de Laodiceia. Ele está falando que ele está do lado de fora da igreja. Ele não está lá dentro da igreja. A igreja está lá dentro, lembra da palavra de Deus. A igreja está lá dentro falando em nome de Jesus, orando, cantando, pregando. Mas Jesus aqui está falando que ele não está lá dentro. Ele está fora da igreja, está lá do lado de fora, e ele está batendo na porta ali da igreja e falando: se alguém ouvir nessa igreja aí, que é a igreja morna, se alguém ouvir aí, abrir a porta, eu entro. Mas se alguém não ouvir que estiver aí dentro da igreja, eu não vou entrar. Olha que coisa. Jesus está do lado de fora da igreja. Agora, que ouvir a minha voz é esse? Gente, coisa chamada aí. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando para a igreja. Gil, você está dizendo que Jesus está falando que tem igreja, que ele está do lado de fora? Estou falando porque é o que está escrito aqui no versículo 20. Ele está lá batendo, ele está do lado de fora. Ele está falando aqui a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Ele está do lado de fora. Que é o nosso período. E a igreja está pensando que ele está lá dentro. Inclusive, a igreja fala até um versículo que diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aqui ele está falando que não, ele está do lado de fora. E está com nojo. E que ninguém obedece, porque ninguém... Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando. Então, ele está dando uma chance para quem está morno se arrepender. Se arrepender. Então, a 7ª igreja de Laodiceia é a igreja morna, que deixou Jesus do lado de fora. A mensagem de Cristo é dura, pois, ao contrário de Filadélfia, essa igreja tinha uma visão exagerada de si. Daí a sua derrota. Que visão era essa que eles tinham deles mesmo? A gente é rica, a gente é abastada, a gente está bem.
A gente tem tudo, a gente não passa necessidade. Mas só que o Senhor Deus via como pobre segue nua, a quem ele estaria vomitando. Porém, por amá-la, chamou arrependimento, dando-lhe uma nova chance. E essa igreja lá, pelos períodos lá, aqui eu botei os períodos, né? O resumão das igrejas, dividido por período. Esse aqui é um outro estudo. O Jesus veio e falou para João das igrejas ali daquela época. Mas tem esse estudo que é paralelo, não está errado, que quis situar assim, as igrejas dentro de um período da história da igreja, desde aquela lá do começo até a igreja de hoje. E eles dividiram por fatos que iam acontecendo e que cabiam que Jesus estava falando a respeito de igreja. Então, eles colocaram que a igreja de Éfeso, Éfeso quer dizer desejável, é aquela que perdeu o primeiro amor e se dispersou. Essa está lá localizada nos anos 100 a 200. A segunda, a Esmirna, que o significado é de mirra, amargo, ela foi uma igreja também que Jesus não falou ponto negativo, porque é aquela igreja da dispersão, foi a igreja pobre, ela falou assim, você é pobre, mas porém você é rica. Foi a igreja dos mártires, a igreja perseguida, a igreja que teve mais situação de morte aos cristãos. Ela está nesse estudo aqui, que divide essas 7 igrejas por período da igreja, entre os anos 200 a 312. Por que 312? Porque a igreja de Pérgamo, que significa casamento, aliança com o paganismo, foi a igreja do imperador Constantino, que falou que se converteu, e aí a gente bota entre aspas esse se converteu, né? Um romano se converteu, e na realidade não foi. Ele olhou a situação, viu que ele podia juntar aquele povo, ao invés de matar aquele povo, Formação política. ele podia, formação política, ele podia trazer esse povo para junto e o povo pagaria imposto. Então, a igreja que associa. Então, nessa época aí, foi a associação com o paganismo. Ah, você vem para cá, pode fazer. Ah, você é desse jeito, pode ficar. Então, foi uma época de junção de igreja com coisas erradas. A quarta igreja Tiatira, que quer dizer doce, a igreja que seduz, logo depois da igreja que Constantino uniu ali, aí a gente já percebe a queda, né? Porque aqui passaram a tolerar Jezabel, a tolerar coisas erradas dentro dessa igreja. Então, aqui, nesse divisão de período, está entre os anos 400 a 1100. A Sardes quer dizer brilhante. É aquela que brilha, aparência, mas está morta, né? Ano 1200 a 1517. Por que a gente bota 1517? Que foi um ano em que finalizou esse período de morta, porque entrou a reforma protestante, né? Nesse tempo aqui, Inquisição, indulgência, tinha de tudo aqui. Você pagava tudo. Você paga para ser perdoado, você paga para acontecer. Os que estavam revoltados, né? Eles tiravam, né? Aí vem a ser essa igreja justamente contrária a tudo que estava acontecendo no período das igrejas, que é de Filadélfia. A Filadélfia foi a época, esse estudo por período coloca, foi a época dos grandes avivamentos, que foi de 1517, o ano da reforma, a 1920. Nessa época aí, quando você vai estudar igreja e períodos, é a melhor época. É a época dos grandes avivalistas, né? Então, a gente tem vídeos no YouTube a respeito desses grandes avivalistas que surgiram
nessa época que a gente coloca como período da Igreja Filadélfia. John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, Spurgeon, Moody, Carey, Miller, Rua Azusa, em todo canto pipocava fogo, fogo de Deus. Essa é a época áurea da igreja. E aí vem essa última que somos nós, que está desde 1920 até hoje, que é Laodiceia, que é a igreja que o povo que domina, é a justiça do povo. E estamos passando por ela. É a igreja morna, é a igreja que Jesus olha e sente ânsia de vômito. Essa é a igreja que estamos. Difícil ser cristão dentro da igreja hoje. Difícil ser cristão caminhando pelo mundo hoje. Houve um tempo em que o cristão era rejeitado. Agora não é rejeitado, agora é bonito, gospel, tá aí. E tudo, tá uma mistura, eu não sei você, mas às vezes eu, dentro da igreja, eu olho e falo assim, isso é crente? Porque não é frio, nem quente. Aí você fica olhando, gente, isso é cristão, você não consegue definir se é ou não é. Esse pastor é crente mesmo? Esse diácono é crente? A gente sabe pela palavra de Deus que Deus sabe quem é o joio. Mas a gente olha, a gente não consegue, porque está tudo muito mesclado. Então, hoje é o pior período, que é o período da mescla, está tudo misturado. Mas o nosso Deus fala que, olha, conheço as tuas obras. A mensagem toda é: conheço as tuas obras, né? E vou ver, eu estou vendo você. Então, a mensagem que fica quando a gente passa por essas igrejas todas é que a gente precisa prestar atenção em nós. Não é mais com todo mundo. Se você puder ajudar a um e a outro, amém. Mas também você precisa estar olhando para você, para o seu testemunho, porque fica difícil. Mas o nosso Deus é aquele que olha para nós e fala assim: eu conheço, eu sei. E por um lado pode estar passando alguma coisa assim, a gente olhando, achar estranho, a gente olhando, não saber definir, caracterizar quem é e quem não é. Hoje é esse tempo. Eu estou falando na igreja. A gente tem um casal conhecido que não são de igreja, mas a gente fica pensando, meu Deus, esses dois aí são crentes. Mas eles não são crentes. Mas eles têm uma vida de crente, um testemunho de crente. Sabe, você fica olhando assim, você fala assim, gente, eles levam em consideração a palavra de Deus na vida deles, mas eles não são crentes. Por outro lado, a gente olha para alguns que são crentes e fica assim, será? Para ter uma dúvida aqui. Nós estamos vivendo essa época. Mas Jesus fala assim, eu conheço, se você mudar, eu vou te colocar como coluna. Eu vou te preservar na hora do que vier sobre o mundo, eu vou te tirar. Tem promessa para aquele que perseverar. Então, seja esse o que persevera. Em nome de Jesus. Esse estudo dessa igreja, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, você pode mastigar isso na tua vida e ver em que ponto você está com a tua vida. Vamos orar. E aí eu paro a gravação. Senhor Deus, em nome de Jesus, quando a gente para estudar, Senhor Deus, essas igrejas,
A gente para olhar as características dessas igrejas. A gente para, Senhor Deus, para prestar atenção nos teus conselhos, nas tuas repreensões, nos teus elogios. A gente entende o que o Senhor considera que é importante e o que o Senhor considera que a gente tem que deixar de fora, tem que mudar, tem que se arrepender. Ah, Senhor, nada fica escuro, obscuro na tua palavra. O Senhor fala claramente aquilo que te agrada e aquilo, Senhor Deus, que te causa ânsia de vômito. Está diante de nós a tua palavra. Está diante de nós o escolher para que lado devemos seguir, Senhor. O Senhor não esconde nada, não tem nada de confuso na tua palavra. O Senhor bota tudo às claras. Nós é que devemos escolher. Seremos nós o remanescente nesse período, Senhor, em nome de Jesus. Para isso, Pai, nos fortaleça. Na nossa fraqueza, Senhor Deus, sustenta. Na dificuldade que enfrentamos, que é viver nesse período de tempo, Senhor, esteja conosco. Que a gente possa estar ouvindo o teu Espírito Santo falar quando a gente errar e a gente retomar o caminho. Que a gente não possa, Senhor Deus, se mesclar ao erro. Porque a propaganda, Senhor Deus, é incessante para que a gente se junte, para que a gente se amolde ao mundo, tome a forma do mundo. Senhor, mas o prumo nosso é a tua palavra. O prumo da nossa vida, a indicação de como devemos andar, é o que diz a tua palavra, Senhor. E que difícil, Senhor, seguir. Que difícil, Senhor, achar grupos que tenham esse mesmo coração, que leve a sério a tua palavra, que queiram praticar a tua palavra na vida. Ah, Senhor Deus, sê conosco, fique do nosso lado, nos fortaleça, Senhor, naquelas decisões difíceis que temos que tomar para ficar junto de Ti, para causar alegria a Ti, não nojo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos preserve, Pai, nesse tempo difícil. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Maria, tô te vendo aqui, não tô acreditando. Hoje eu consegui. Pois é. Em nome de